Oi, gente, estamos aqui já em 2025 com uma novidade para vocês, com um novo podcast. Hoje o podcast é em três. Nós estamos recebendo aqui um mestre em mecatrônica. É muita coisa aqui que ele ainda vai informar para vocês, porque Rui é muito preparado. Já trabalhou na Agência Espacial Brasileira e nós vamos começar com um tema bem interessante e curioso. E aí, Rui? Rui Botelho. Sem o Y, vou esclarecer para vocês. É homônimo de Rui. Do meu Rui, mas não escreve igual, tá? É Rui Botelho com I. E Rui vai conversar conosco. Marcos Maia também, que é nosso cineasta aqui. Pois é, me colocaram na frente da câmera dessa vez. Ele é tímido, mas hoje ele vai falar. É um assunto que ele gosta. Então trouxemos Rui agora para conversar sobre o assunto. Eu tenho lido aí também que Lula criou o tal do Alada, que é um novo ministério, né, para novidades ligadas a foguetes, a lançamentos espaciais, que eu não sei no Brasil como é que isso vai se encaixar. E aí, vamos conversar. Vamos lá. Primeiramente, é um prazer estar aqui, Celeste, por vários motivos, né? Não só pela amizade que a gente tem, né? Verdade. Essa ligação, né, de amizade que a gente tem, mas também por estar aqui participando, né, de um programa, de um podcast que você bem frisou aqui na nossa conversa anterior, que não se restringe à arquitetura, mas que vai além, né? Fala de cultura, de conhecimento, de educação, de atualidades, né? E como você bem colocou e está bem aí antenada, houve recentemente, né? O presidente aí no dia 3, ele promulgou, né? Ele assinou aí o decreto de criação da Alada, que é uma empresa pública. Sim. Né? A Alada é uma empresa pública vinculada a... Ela é uma subsidiária da Nave Brasil. A Nave Brasil é a empresa que herdou a Infraero, as obrigações de controle do tráfego aéreo brasileiro, que eram da antiga Infraero. Sim. A Infraero, além dessa questão do controle do espaço aéreo, né, dos controladores de voo, de toda a parte de sistema de radares que o Brasil tem baseado no sistema chamado Sindacta, né, que são os radares que cobrem todo o território, mais do que o território nacional, né, eles cobrem também o oceano, né, o mar territorial brasileiro. Então, não é só cobertura aérea do espaço aéreo brasileiro, mas vai além, né? E isso é usado tanto para a área de defesa, mas também e principalmente para a área de aviação comercial. Então, os radares que são da área de defesa é um sistema que, se fosse o Brasil um país pacífico, se fosse botar essa quantidade de radares, sistemas só para a parte de guerra, não justificaria, tendo em vista que o Brasil é um país que não entra em guerra há muitos anos. É verdade. Mas que tem que estar preparado, né? Sim. Para isso. Então, uma forma de custear essa infraestrutura toda para a defesa e dar um viés dual é o uso para aviação civil e controle do tráfego aéreo, que a gente vai de um aeroporto para outro, quando sai de uma região daqui da Bahia, chega em Minas Gerais, já é outro Sindacta que assume, já é outra torre de controle que assume aquele voo, que vai guiando o piloto para verificar se ele está na altitude certa, na Cada direção estado certa. tem uma torre? É cada região, né? Eu não me lembro exatamente quantos Sindactas são, mas me parece que são 5 Sindactas no Brasil. Sim. Tem no Sul, Sudeste, Centro-Oeste, Norte e o Nordeste. É mapeado então, por regiões, então. Por regiões. Então, eles têm sistemas de radares principais, né? E outros radares de menor porte que complementam a área de cobertura dos grandes radares. Por causa da cobertura da Terra, né? Já falando de espaço. Sim. Então, o radar ele tem um alcance limitado e, a depender do terreno, ele não consegue cobrir determinadas partes do espaço aéreo por causa das montanhas, né? Florestas, etc. Então, ele não consegue cobrir. Então, além dos radares principais, que são de maior capacidade, você tem um outro conjunto de sistemas menores que complementam aquele conhecimento do que está acontecendo no espaço aéreo. Mas, mesmo assim, tanto não é perfeito, não tem como ser, que acontece de aviões que voam muito baixo traficarem drogas, Sim. armamentos, né? Porque eles vêm ali voando muito baixo. Para não terem o controle. Isso, e um avião comercial de carreira, né? Aviões executivos, né? Os que não são de comerciais, eles voam em altitudes, planos de voo programados, etc. Então, eles voam na faixa que
o Sindacta pega, mas existe essa faixa de altitudes e locais onde não pega. Então, a LADA é uma subsidiária da Nave Brasil, foi Sim. criada nessa estrutura e, por sua vez, é vinculado à Força Aérea Brasileira, que antigamente era Ministério da Força Aérea, cada força era um ministério, mas que depois, já na evolução dos governos civis, né, deixaram de ser, cada força deixou de ser um ministério, passou a ser um comando, então hoje é ligado ao comando da Força Aérea, o COMAE, que por sua vez é subordinado ao ministro da Defesa, ao Ministério da Defesa. Então, a LADA foi criada nisso aí. Você está bem antenado que foi criada agora, esse dia 3 agora foi um dos primeiros atos do ano do presidente Lula. E outra coisa interessante, né, que eu li também, é que a Rússia, me parece que um dos aviões que caiu, que agora está uma sucessão de quedas de aeronaves, foi por conta de um drone, né, da Rússia, me parece, de espionagem. Não sei se isso é verídico, mas Você está falando do incidente que aconteceu com o avião da Embraer. Da Que Embraer. estava voando do Tajiquistão para a Rússia. Foi. A Rússia está em uma... Eles não chamam de guerra, os russos. Eles dizem que é uma operação especial. Mas eles estão em guerra com a Ucrânia, né? Sim. Porque se disser Isso que é sabe, guerra, tem que obedecer à Convenção de Genebra, né? É. Então ele não declarou guerra para não obedecer à Convenção. Poder fazer o que quiser, né? Inteligente, né? É uma forma, dentro da diplomacia, né? Sim. De não dizer que é uma guerra, mas é uma guerra, né? Então, com a Ucrânia. E a Ucrânia começou a guerra, a Rússia atropelando, mas eles conseguiram recuperar. E hoje eles estão usando sistemas de armamento americanos e drones, eles usam muito drones, os ucranianos. Eles estão atacando cada vez bases mais distantes da Rússia. Imagina E, isso. coincidentemente, para o azar desse voo da Embraer, desse avião da Embraer, eles atacaram essa cidade onde a aeronave iria pousar. Era o destino final dela. E as defesas aéreas russas se confundiram, acharam que o avião que era um estava se invasor, aproximando, né? era um drone, um avião inimigo tentando bombardear a cidade. E aí foi atingido pelo fogo antiaéreo russo, né? Imagina, que loucura. Você que maneja os seus drones para cima e para baixo, você tem cuidado, viu? Não, Outro mas dia foi veja bem, bloqueado, não foi você? mas esse drone de guerra, né? São tipo aviões, são drones de 10 metros de comprimento, né? São drones, parece avião, parece um caça mesmo. Alguns são controlado, aviões. alguns são aviões. Tem um modelo de... Não é esse drone que você, Celeste, conhece, que a gente sobe aqui. Outro dia a gente subiu um drone aqui Já dentro. teve visita de um aqui no próprio estúdio, um mini drone. Isso, não é esse tipo de drone, entendeu? Sim, entendi. Então são drones mais potentes. Esse que a gente usa é o drone recreativo, digamos assim. Já esse de drones, guerra é outra história. Tanto os russos quanto os ucranianos, eles transformaram alguns aviões antigos, Sim, aviões aéreos. Já meio ultrapassados. Isso, e eles automatizaram o controle de voo desses aviões e transformaram em drones. Por quê? Porque eles conseguem levar, eles são, no lugar de piloto e de carga, eles levam explosivos. E aí eles usam esses aviões como armas kamikaze, né? Nossa, que foi o que aconteceu lá no incidente com o avião da Embraer. Uma pena, né? Acho que morreu praticamente todo mundo. Quase todo mundo. Salvou um motor. Salvaram 20 pessoas. Chegou a isso? Que estavam na cauda do avião. Quando o avião, o piloto conseguiu se aproximar para pousar, fez um pouso de emergência, mas sem os controles perfeitos. Parece que uma aeromoça, um comissário, né? Conseguiram salvar, que estavam não. Que estava na parte do fundo. Isso. Porque na hora que ele não conseguiu fazer o pouso corretamente, na hora que colidiu, o avião se despedaçou e a parte traseira foi a que ficou mais intacta. E aí na foto dessa parte traseira é que se vê uns furos, né? Perfurações externas. Que é o que significa que ele não foi atingido não foi atingido por um canhão, ele foi atingido indiretamente por um míssil antiaéreo. Provavelmente um sistema Buk, de origem soviética mesmo. Qual é o conceito do sistema antiaéreo? Ele é disparado não para atingir o avião, porque o avião tem deslocamento, correntes de ar e tudo mais, então atingir algo exatamente não é fácil. Então, esses sistemas antiaéreos, o que acontece? O avião está passando aqui, ele vem com o sistema de aproximação do alvo. Quando ele chega perto, ele vem guiado primeiro pelo radar da base de lançamento, ele vem guiado. Quando ele chega perto do avião, ele ativa o sistema de terminação. E ele vai vendo qual é a distância. No momento em que ele percebeu que a distância dele para o avião está não mais diminuindo, mas aumentando, ele explode.
Então, e o que é que ele leva dentro? Um monte de balins, né? Um monte por de isso bolas a perfuração. por isso as perfurações. Um monte de bolas de ferro que cobrem uma carga explosiva que quando explode sai daquela... Um estilhaço. Os estilhaços, tipo uma granada, para tudo quanto é lugar. E aí foi aquilo que atingiu a parte dos controles verticais e horizontais, né, do avião, o que fez o piloto perder a capacidade de controlar a aeronave com precisão, né? Que loucura, né? O negócio está muito sério agora. E tem a coisa do controle também, dos presídios também, eu já soube, voltando para a situação de drone, porque estavam usando os drones para levar muita carga, né, para os presídios, né? Celulares e isso e aquilo, droga também, né? Descobriram isso também, que agora os presídios têm uma tela também, né? E tem um sensor. Ele tem um sistema de interferência. De interferência. Para bloquear o sinal de quem está controlando o drone. Então, não só presídios, mas, por exemplo, o Brasil lançou uma legislação há alguns anos atrás, se não me engano, tem uns 8 anos mais ou menos essa legislação, que normatiza o uso de drones e obriga as pessoas a cadastrarem. Quem usa drones tem que cadastrar o seu drone lá, certo? Além disso, primeiramente isso aí foi criado para quê? Para evitar problemas em aeroportos. Claro. Há muitos anos atrás houve uma situação no Reino Unido, né, onde até tem uma menina, uma brasileira, que gravou um vídeo, ela contando que ela ficou presa no Ano Novo, não pôde voltar para o Brasil, porque as pessoas estavam colocando drones voando sobre as pistas dos aeroportos, lá, do aeroporto onde ela estava, lá na Inglaterra. Então, o que é que aconteceu? Para evitar situações como essa, do mesmo jeito que o drone é recreativo, ele pode ser uma arma, claro, se criou um sistema de bloqueio em volta dos aeroportos. Você tem uma região ali que, se o drone entrar, ele é desligado. Não, isso não chega a ser desligado, não. Ele tem tipo uma barreira virtual. Ele chega numa região que ele ou para, ou eu recebo uma mensagem aqui no controle dizendo: você ultrapassou, entrou numa zona proibida, você tem 90 segundos para voltar. Para voltar, para descer e tal. Porque aí ele desliga. Isso. Ainda bem que avisa, né? Outro dia eu passei por isso. Eu faço acompanhamento de obra para uma empresa. E eu tenho uma obra que é perto do aeroporto e perto de uma região de descida. Então eu tenho que entrar em 2 sistemas. Eu tenho que entrar no SARPAS para primeiro solicitar o voo. E tenho que entrar num sistema que é do próprio fabricante do drone, no caso da DJI, e pedir o desbloqueio daquela região. E eu tenho que dizer qual o raio que eu vou voar, a altura, tudo. E nesse dia eu pedi uma área menor, achando que ia dar. Eu tinha que pedir uns 100 metros a mais. Aí teve essas situações que eu me afastava, não tinha um condomínio todo enquadrado, eu tive que me afastar mais. Aí eu entrava nessa zona bloqueada. Aí ele dizia: você tem 90 segundos para voltar, senão seu drone vai descer. Pois é, eu digo toda hora que o empirismo não funciona em nada, né? Tudo tem um lado científico, você tem que ser estudado. Sim, sim. A gente estava comentando antes aqui da coisa do achismo, né? Que hoje se acha que resolve tudo fácil, mas não é bem por aí, né? Exatamente. Mas me conte, Rui, sua trajetória. Você começou com mecatrônica, depois você passou nesse concurso ou foi teste para agência espacial, sim, e chegou aí trabalhar lá. Foi. Como eu tinha falado aqui, a gente conversando, eu sou concursado da Embasa desde 2010. Sim. Né? Eu tenho minha formação em tecnologia da informação. E em 2012 para 2013, eu já era mestre em mecatrônica e resolvi investir no doutorado, né? Dar continuidade aos estudos no doutorado. E aí procurei um professor para me orientar. E procurando temas, esse professor trouxe um problema de uma outra área, né, que estava ligado à área espacial. E o problema ligado à área de detritos espaciais. Né? Então, assim, para as pessoas que estão acompanhando nunca ouviram falar, o detrito espacial, ele tem uma natureza que ele pode ser de origem natural, como um meteorito, um meteoroide, né, que passa um corpo, um resto de um corpo celeste, que fica ali um lixo, né, realmente da criação do universo, que muitas vezes a gente vê caindo, né, chamadas estrelas cadentes e tal. Então, ele pode ter essa origem natural. E tem um detrito espacial artificial.
O que eu estou falando aqui é do detrito espacial artificial, que é gerado por quê? Desde que o homem começou a explorar o espaço na década de 50, né? O primeiro objeto colocado no espaço, em definitivo, foi em 1951 o satélite Sputnik. O homem começou a colocar coisas no espaço e naquela época, né, o espaço era algo novo e não se tinha as preocupações que se tem hoje. Os cuidados, né? Isso, os cuidados. Então era colocado coisa no espaço, mas pensava assim, eu estou mandando algo para o espaço, isso vai ficar lá quanto tempo? Quanto mais alto é colocado na órbita da Terra algo, mais demora para ele retornar, Sim. decair. Como a gente fala, o termo técnico é o objeto reentrar, decair. Né? Então, e isso foi se acumulando. Mas não só os satélites. Muitas vezes, um foguete ele é composto de vários estágios. Então, ele é feito esse estagiamento para quê? Você faz o primeiro estágio, gasta o combustível todo. Para que eu vou levar esse resto de material que só tem a entendi. carga, né? Só para pesar. Só para pesar. Então, você solta aquela parte, vai o outro estágio, começa a queimar, vai. Então, essa é uma estratégia de estagiamento, é feita para justamente você vencer esse fosso gravitacional que a Terra tem, né? A gente é preso pela gravidade na Terra e que tem um alto consumo. Só para você ter ideia, em geral, a carga útil, né? O que você vai colocar no espaço é algo em torno entre 8 a 5% da massa total do foguete. Nossa. Então, é muito pouco. Mas, então, nesse processo de estagiamento, não só o satélite fica em órbita, mas alguns estágios finais, os chamados kick stage ou upper stage, né? Estágios superiores, que são os que realmente fazem aquela aceleração final para se ganhar aqueles 28 mil km por hora, 27 mil km, para que o objeto entre em órbita da Terra e não caia. Né? Precisa ter esses 28 mil km por hora para se manter em órbita. Que é algo em torno de 7.600 km por segundo, certo? Então, a velocidade hipersônica, não tem som no espaço, Sim. mas é muito acima da velocidade do som, para poder ficar orbitando durante um tempo. A depender da altitude, se você bota na órbita mais baixa, ele vai passar alguns anos. Se você bota na órbita mais intermediária, dezenas de anos. A órbita mais alta, centenas de anos. E a depender se for milhares de anos. Então basta esse objeto, esse satélite, o que quer que seja, ele desacelerar que ele vai começar a cair, né? Ele vai desacelerando naturalmente por várias questões. Primeiro, quando existe uma definição, uma altura de referência chamada linha de Kármán. A linha de Kármán é 100 km de altitude. A partir dali é considerado oficialmente espaço. Olha, Então, tá vendo? é linha de Kármán. Mas não quer dizer que a atmosfera da Terra, os gases, né, que nós temos aqui, né, 70% de nitrogênio, o restante ali 29% de 20 e poucos por cento de oxigênio, o restante de outros gases. Esses gases não quer dizer que acima de 100 km não tem mais nada. Não, tem. Só que a atmosfera é muito tênue. Só que, apesar da atmosfera ser muito tênue acima dos 100 km, né, e até uma certa altitude, ainda tem resquícios dessa atmosfera, vai ficando mais tênue, né? Ela tem um formato assim de uma exponencialzinho que vai reduzindo, né? Na verdade, A forma do infinito, não? Né, ela vai tendendo a zero, mas não chega a ser zero. Ah, tá, entendi. Certo? Então ela vai chegando ali, no próximo de zero, mas sempre tem alguma partícula, né, numa altitude. Então, quanto mais próximo de 100 km, um pouco mais denso é. Então, quando você bota um objeto a 100 km, ok, não é tênue, você não consegue respirar, lógico, né? Você não consegue respirar 8 km, imagine a 100. Mas, voando a 28 mil quilômetros, qualquer resquício de atmosfera cria atrito com o objeto que está voando. Então, à medida em que você, no momento, enquanto mais próximo desses 100 km você estiver, mais baixo, mais densa, se a gente pode dizer assim, né, vai ser aquela área da atmosfera, da órbita. E aí, isso vai desacelerando o satélite até um ponto, ou o corpo que está no espaço, até um momento em que ele começa a reentrar. Então, ele vai perdendo energia, vai perdendo energia, vai perdendo energia e reentra. Então, não só os satélites ficavam em órbita, mas também os corpos dos últimos estágios ficavam durante alguns anos
também orbitando a Terra. Então isso se manteve durante muitos anos. E foi aí que se começou a pensar, bem, cada ano a gente vai lançando mais coisas no espaço. Eu nasci em 72, a primeira transmissão por satélite foi na década, a Copa de 1970, que eu não assisti, mas vi vídeos, foi transmitida a primeira vez por satélite. Então, Sim. cada vez mais se coloca coisas no espaço para auxiliar na nossa vida aqui na Terra. Então, primeira coisa, telecomunicações, satélites climáticos, né? Que vão trazer informações climáticas. Que cada dia está melhor, né? O clima-tempo e esses Isso, estudos cada dia melhoraram mais bastante. preciso. Mais preciso. Satélite de posicionamento global, né? Sistema de posicionamento global. Satélites de imageamento da Terra, para você tirar fotos, né? Para espionagem, para... Então, cada vez mais você vai colocando coisa no espaço. E essas coisas... Inclusive, o sistema GPS, como a gente chama, ele não é um só, né? Tem acho que 3 sistemas. Não, são mais sistemas. São mais, né? É. Então, assim, foi se colocando mais coisas no espaço, mas não se tinha uma política de tirar essas coisas do espaço ou evitar que elas ficassem. Então, sua função lá era E agora essa? com a Starlink, né? São quantos satélites para cobrir a internet mundial? Milhares. Sim, e sua função lá, Rui, lá na Na empresa EB de eu expansão? trabalhei lá, eu fui designado para trabalhar por causa do meu projeto. Porque quando eu cheguei na EB foi engraçado, Mila foi comigo, né? Minha esposa está aqui assistindo. Ela foi comigo lá no dia que eu tomei posse, né? A gente foi lá para instalar em Brasília. E ela foi comigo no dia que eu tomei posse e eu fui encaminhado lá pelo setor de pessoal para conhecer o presidente da EB. E quando eu cheguei lá, ele perguntou para... Eu fui acompanhado de um colega que já era servidor público em Brasília e que tinha passado no concurso da Agência Espacial para a área administrativa. Sim. E eu fiz o concurso para a área de tecnologista, área técnica. Melhor, E mais interessante. E aí quando chegou lá, o presidente da EB perguntou qual era a minha formação. Eu disse tecnologia da informação. Aí ele olhou para o gerente de recursos humanos. Mais um para te jogar lá na área de informática. Eu fiquei calado. Aí o gerente de recursos humanos, com muito jeito, não, presidente, o Rui ele está designado para a gerência, a diretoria de satélites. Ele, diretoria de satélites, por quê? Eu disse, não, porque o Rui tem mestrado e o Mecatrônica. doutorado dele é na área de satélites. Ele, qual a sua tese de doutorado? Minha tese de doutorado é isso, expliquei o que eu falei para vocês aqui, né, antes. Aí ele perguntou, né, o ex-presidente da Agência Espacial Brasileira, ele tinha formação em matemática, né? Aí, você sabe o que é uma equação diferencial? Eu disse, claro, presidente. Se eu estou desenvolvendo um software que eu preciso trabalhar com equações diferenciais, eu tenho que saber o que é equação diferencial para poder calcular, né? Fazer o software que vai calcular isso ali. Então tá bom. Então bota ele na diretoria de satélites. Então eu fiquei lá, mas trabalhando na área de satélites sem nenhuma restrição. Eu trabalhava com diversos sistemas satélites de imageamento, de sensoriamento remoto, né? De imageamento, sensoriamento remoto. Satélites de comunicação. Então, trabalhei no projeto do satélite Amazônia, o primeiro satélite totalmente construído no Brasil, voou em 2020. Qual a função desse, da Amazônia? O satélite Amazônia 1 é um satélite de sensoriamento remoto. Ele tem uma câmera que ele, do espaço, faz imageamento do território, do mundo todo, né? Sim. Mas especialmente do território brasileiro. Então, quando ele passa por cima do Brasil, ele faz as imagens e coloca essas imagens num banco de imagens. Mas isso é para controlar esse desvio que está tendo de produtos, de invasão de terra? Não, inclusive para a questão de desmatamento da Amazônia. Também, que é outro perigo. Junto com outro satélite, que é o CIBERS, que é um satélite desenvolvido com os chineses, essas imagens são colocadas num banco de imagens, onde ele faz comparação de áreas desmatadas com imagens anteriores. Sim, então, a imagem atual, anterior, eles comparam para ver qual é o nível de desmatamento. São 2 sistemas lá, que eu não me lembro o nome agora. Um é o PRODES e o outro não me lembro o nome, mas são 2 sistemas que trabalham em conjunto para identificar. Esse Amazônia 1 e o CIBERS, eles têm câmeras que filmam, que fazem imageamento no espectro do visível, o que nós conseguimos enxergar, e também do próximo do vermelho e do infravermelho. Então, por exemplo, se tiver uma queimada, eles conseguem identificar onde está o foco bom, né? do incêndio, né? Eles conseguem identificar. Porque se for tirar uma foto de imagem comum no visível, não só a fumaça da queimada não permite você identificar onde está o foco, porque vai ficar uma nuvem ali enorme, mas também o Brasil é um país tropical, onde já tem uma cobertura de nuvem muito grande. Então, se você tiver um imageamento somente visível, você não consegue identificar com clareza onde está a queimada. Entendi. E do espaço,
qualquer distânciazinha, estava aqui, não estava ali. A foto você tirou a 700 quilômetros de distância. Você chuta, não, o foco deve ser aqui. Você tirou uma imagem, o foco é ali, isso aí vai dar 1.000 quilômetros de diferença de um lugar para o outro, para poder as equipes irem lá atuar, né? Bombeiros ou polícia, para poder identificar quem botou fogo, por exemplo, né? Então, quando você imagia no espectro do visível, mas também do próximo do infravermelho e do infravermelho, você consegue identificar, mesmo com essa cobertura de nuvem, você consegue identificar o foco pelo calor, né? Emitido. Que o infravermelho destaca. Você falou uma coisa aí, agora eu fiquei curioso. Então, você falou assim, o satélite, o Amazônia 1, quando ele passa por cima do Brasil, então, um satélite ele não fica estacionado? Não. Ele fica... Na verdade, existe um tipo de satélite que fica estacionado, né? Na verdade, ele não fica parado. Ele fica parado relativamente à Terra, a um ponto na Terra. Chamamos satélites com esse nome geoestacionários. Eles ficam em órbitas próximas de 36 mil quilômetros. Muito, muito, muito mais alto. Por exemplo, Starlink voa a entre 300 e 500 quilômetros. Nossa. Ele fica a 36 mil quilômetros de altitude. Então, muito grande. É quase, entre aspas, né? Quase a circunferência da Terra, que é 42 mil quilômetros, né? Ele fica a 36 mil quilômetros de altitude. Nesta posição, a velocidade angular do satélite é a mesma velocidade com que a Terra gira. Então, como os dois estão girando e ele está sobre o Equador, o satélite geoestacionário só pode ficar estacionado se ele está numa posição próxima do Equador ou sobre o Equador. Então, como a Terra gira num eixo mais ou menos sobre a linha do Equador, ele estando aqui, quando a Terra girar, ela gira, mas ele gira na mesma velocidade. Então, se você tivesse condições de botar um binóculo daqui e mirar no satélite, o observador na Terra que estivesse embaixo do satélite vai ver ele sempre parado ali em cima. Interessante isso, né? Eu noto que nas órbitas mais baixas, não. Ele vai dando voltas na Terra. Eu noto que já estão incentivando as crianças também, né? A essa observação em relação a esse tipo de episódio aos fenômenos, porque aqui já criaram inclusive o planetário, né, da UFBA aqui na Bahia, que até me surpreendi outro dia pesquisando alguns locais para levar meus netos, lugares diferentes. É fantástico lá. Já levei, para não estar levando só em Olodum e Axé Music. E os meninos amaram e tinham muitas escolas, entendeu, participando. Achei isso muito bacana. Muito bom. É. E como eu tinha falado aqui para vocês antes, eu fiz a cobertura do... Eu sou hoje editor do blog e do canal no YouTube do Brazilian Space. Sim, né? Você ainda tem mais esse... Sim, fale um pouco mote do Brazilian Space. O Brazilian Space, né, foi um canal criado, primeiro um blog criado em 2009 por um baiano chamado Duda Falcão. Ele criou em 2009. Em 2013 e 2014, eu não conhecia o Duda. Em 2013 e 2014, eu comecei a pesquisar para fazer o concurso para a agência espacial. Eu fiz, na verdade, para o doutorado, e do doutorado eu fiz o concurso, para aproveitar o conhecimento, fiz o concurso para a agência espacial. Então, fui para Brasília, passei um ano lá, né? Eu já era servidor aqui, aí eu falei com minha esposa, a gente com a vida toda aqui, família, tudo, né? Eu empregado público aqui, concursado aqui, ela com a empresa dela, né? Então, assim, a ida para lá era algo que não podia ser feito assim de qualquer maneira. Claro, tinha que ser estudada, né? Eu combinei com ela o seguinte, eu passei num concurso desse, que é difícil, né? Um concurso que são poucas vagas e muito concorrido e nível de dificuldade, né? Pela concorrência. E aí eu vou suspender meu contrato com temporário, né? aqui na Bahia. Suspensão temporária. Isso, e vou assumir lá por um ano. E quando fizer um ano, a gente faz um balanço para ver se vale a pena ficar lá ou não. Aí eu fui para a agência espacial, né, brasileira. Quando cheguei lá na agência espacial brasileira, uma pessoa comentou: você viu a postagem que o Duda Falcão fez no Brazilian Space? Eu disse: quem é Duda Falcão? Aí os caras perguntaram: você é baiano e não sabe quem é o Duda Falcão? Eu disse: não sei quem é o Duda Falcão. Eu não conhecia. Você vê, que uma coisa é você pesquisar academicamente, outra coisa é você estar procurando notícias, notícias em canais, né? Fofocas espaciais. E aí, foi a primeira vez que eu tive contato com o blog, mas não tive contato com ele, não o conhecia. Quando eu pedi demissão da agência espacial, um ano e pouco depois, né? Um ano e 10 meses, mais ou menos, foi o tempo que eu fiquei na agência espacial, e resolvi voltar.
Cheguei lá na agência espacial, não vi que não ia me dar bem lá, assim, não me dar bem, é porque eu ia ficar frustrado, porque eu fui para a agência espacial pensando que era a NASA e não é a NASA. Foi com expectativa, Uma né? expectativa eu não Não conhecia. atendeu. Chegou lá, era muita burocracia, aqueles vícios que nós temos nos órgãos públicos, que eu não quero ficar falando aqui, mas assim, Você chegou a ver lá treinamento para astronauta? não Tem. não, porque o tem Brasil isso. não tem um programa de treinamento. O único astronauta brasileiro, que hoje é senador, é Marcos Pontes, Sim. né? E a missão dele foi uma missão específica, porque o Brasil, ele tinha se comprometido há alguns anos antes com a Estação Espacial Internacional. O Brasil foi país que fez parte da instalação da Estação Espacial Internacional. Nós tínhamos a obrigação de construir um submódulo da estação. E no Brasil, você sabe alguma coisa? Esse módulo nunca foi construído. Meu E o Brasil foi expulso da estação. Que Foi vergonha. expulso. Tiraram a bandeira do Brasil de lá. Que Hoje horror. não tem. Certo? E nesse meio tempo, dentre o pacote que foi colocado para o Brasil, foi: ó, se você faz parte da estação, você tem direito a levar um astronauta. Só que nesse meio tempo o Brasil foi expulso. E o astronauta estava sendo formado nos Estados Unidos. Tanto que o Marcos Pontes não voou pelos Estados Unidos, ele voou pela Rússia. Ele voou num veículo russo, que levou ele à Estação Espacial Internacional. Isso eu não sabia. E ele hoje é um senador? Marcos Pontes é senador. Engraçado. Ele foi ministro no governo Bolsonaro, ele foi ministro da Ciência e Tecnologia. Né? Marcos Pontes é oficial reformado da Força Aérea. Né? Ele é tenente-coronel da Força Aérea. É o único astronauta brasileiro. E depois que ele voltou da missão, ele passou um tempo na Força Aérea e depois pediu a aposentadoria. Sim. E depois foi seguir a vida dele como empresário, etc. e tal. E aí acabou nessa conjuntura Entrando política, pra entrando para a política. política e se tornou primeiro-ministro, né, de Ciência e Tecnologia no governo Bolsonaro. E depois ele se candidatou a senador e foi eleito senador por São Paulo. Senador por São Paulo. É um cara que tem uma visão, deve ter uma visão muito interessante, né? Uma experiência de vida boa, né? Eu tenho... Quer dizer que então a gente vai ficar, o Brasil vai ficar aí com apenas um astronauta na história. Por enquanto, sim, porque se a gente não tem um programa... primeiro que o Brasil ele vive uma situação muito peculiar na área espacial. Sim. O Programa Espacial Brasileiro é o quarto ou quinto programa espacial mais antigo do mundo. Sim. E nós nunca tivemos um programa espacial completo. O que é que exige um programa espacial completo? O programa espacial completo é você ter uma base de lançamento, nós temos duas. Né? A base de Alcântara, no Maranhão, né? Na península de Alcântara, aqui em frente a São Luís. Sim, né? Eu sabia também disso. E nós temos a base que é a mais antiga. Essa base de Alcântara ela foi implantada na década de 80. Né? Primeiras iniciativas ali no ano de 1980, 82 já estava com o núcleo montado já no local. E a base em Parnamirim, né? Antigamente era Natal. Parnamirim equivale a Lauro de Freitas. Lauro de Freitas era Salvador, se tornou emancipado, né? Emancipado. E virou um município. Parnamirim fazia parte de Natal. E a base, quando foi criada era a base de lançamento, né? Centro de lançamento da Barreira do Inferno, era em Natal. E aí, com essa questão aí, Parnamirim obteve a emancipação política. Hoje ela está no município de Parnamirim, que é a base mais antiga do Brasil, que inclusive ajudou no programa Apollo americano para muitos lançamentos para fazer experimentos espaciais, etc., foram lançados de lá. Nós temos as bases. Nós temos o INPE, que desenvolve os satélites brasileiros, né? Parcerias, ou os próprios satélites. Né? Então, o primeiro satélite brasileiro construído no Brasil foi o SCD, Satélite de Coleta de Dados, os SCDs, né? Satélite de Coleta de Dados 1 e 2, na década de 90. Mas nós nunca conseguimos desenvolver um foguete para lançar coisas com o nosso próprio foguete ao espaço. Então, nós não temos o ciclo completo de domínio do acesso ao espaço e utilização do espaço. Nós temos que voar em veículos de outros países. Por exemplo, o satélite SCD-1 e 2, os dois, o SCD-1 foi lançado de um veículo americano, um foguete Pegasus. O satélite Amazônia, este que eu participei do projeto lá na Agência Espacial, eu era o gerente do projeto do Amazônia na EB. Então, toda a parte de fluxo, de acompanhamento de metas, de prazos, eu fazia isso
junto com o INPE, que era quem desenvolvia. Ele foi lançado, o Amazônia foi lançado de um veículo indiano. A Índia, quando o Brasil começou com o programa espacial, a Índia nem sonhava em ter um programa espacial. Imagina. A China também não. Todos eles passaram e a gente ficou parado. Estão mais evoluídos do que o Brasil. Muito mais. Meu Deus do céu. O Brasil não andou. Então, este é o grande problema. E lá na Agência Espacial eu pude verificar que o problema do programa espacial brasileiro, eu conheci o Centro de Lançamento de Alcântara, não, mas da Barreira do Inferno eu conheci. Eu tive no INPE, eu tive no IAE, eu tive em vários institutos. E conheço as universidades brasileiras que formam na área. Nosso problema não é falta de pessoal. Nós temos os melhores cientistas, pesquisadores do mundo. Sabe por que eu digo que são os melhores? Porque eles fazem tanto quanto em termos de pesquisa, desenvolvimento de soluções, tanto quanto os demais do mundo, só que com muito menos recursos. Tiram leite de pedra. Tiram leite de pedra. O nosso problema do nosso programa espacial brasileiro é falta de governança e de gestão. E foi com essa experiência da Agência Espacial Brasileira, com essa, entre aspas, mas teria dinheiro para ser aplicado nisso? Não. O dinheiro é um problema. Não é foco, é determinação. O dinheiro é um problema. E é um ciclo vicioso. Primeiro, porque essas tecnologias muito caras, né? Não são baratas. Mas assim, hoje em dia, assim como a informática, a área espacial barateou muito. Então, antigamente, para você fazer algo como eu coloquei das imagens, o satélite tinha que pesar 500, 600, 700, 1.000 quilos. Hoje em dia, um satélite de 200 quilos faz o que o satélite de 1.000 quilos fazia. Por exemplo, o celular da gente tem mais poder computacional do que o computador que controlava o foguete que levou o homem à Lua. Meu Deus, imagina. Certo? Então, assim, essa diminuição de custos e de tamanho... Uma evolução, na verdade. Por exemplo, um computador para levar o homem ao espaço. Antigamente, o computador ocupava uma sala. Isso dentro de um foguete gigante é aceitável. Hoje, e ele tinha um poder de processamento também celular. Já pensou se o quanto se diminui de peso no satélite quando você tira um computador que ocupava uma sala e bota um computador que é um celular controlando um veículo desse? Então, se reduz muito a massa, torna mais acessível, etc. Dinheiro é um problema, a falta de recurso. Mas o nosso programa espacial, o grande problema dele é falta de credibilidade. A falta de governança e de gestão, que foi o motivo que eu escrevi o livro, né? A Agência Espacial Brasileira, um diagnóstico de gestão, onde eu faço uma análise do problema da governança e da gestão do programa espacial brasileiro. E, lógico, se você tem na parte maior, que é a liderança do programa, você tem um problema grande de governança e de gestão, de sobreposições de atribuições entre os diversos entes e, ao mesmo tempo, hiatos de competência. Tá? Então, muitas vezes as competências estão sobrepostas, muita gente fazendo a mesma coisa, quando poderia estar racionalizando, em vez de todo mundo estar fazendo a mesma coisa, você faz isso, você faz aquilo. Separar as tarefas. Ao mesmo tempo, tinha o seguinte, tinha aqueles hiatos onde ninguém se responsabilizava por aquela parte. Então, isso é resultado de um grande problema de governança e de gestão do programa espacial. Então, foi com essa experiência da EB, com essa decepção, que eu escrevi o livro. E que muitas vezes as pessoas, eu sou um professor, eu sou uma pessoa que eu analiso as coisas distanciado, não sou apaixonado pelo objeto. Não que eu não seja apaixonado pelo espaço, eu sou. Sim, mas quando eu analiso os problemas, eu analiso de forma distanciada. Um olhar mais crítico. Crítico, né? Distanciado. Então, este livro, muitas pessoas pensaram que eu ia estar fazendo denúncias da EB. Não, não foi isso. O livro é uma análise crítica dos problemas sérios de governança e gestão. E onde encontra esse livro, no caso? O livro foi publicado pela editora Apris, né? Você pode solicitar o livro. Eles têm a versão tanto digital, né? Mas tem a versão impressa. Na Apris eles têm um sistema de impressão rápida, né? Você encomenda e eles mandam entregar em sua casa. Ótimo. Né? Então você pode encontrar tanto na Apris quanto em outras livrarias aí. Na Amazon. É bom pesquisar. Por quê? Muitas vezes na Apris entra em promoção, certo? Aí você vai ver lá, o livro é R$ 52,00 o valor de referência do livro. Aí muitas vezes está por R$ 42,00. Só que aí você chega na loja de uma determinada, não vou falar o nome, mas você chega na loja de uma grande empresa dessas que vende tudo na internet. Aí você chega lá, tá por R$ 32,00.
Quando você bota o frete, tá 70. Não Então, compensa. tem que estar pesquisando, porque às vezes você pode achar uma promoção boa, mas quando você vai ver, o frete tá maior. Se for para sebo, ainda pior, né? Porque os sebos às vezes super valorizam, né? Às vezes é. Então, Rui, infelizmente nós temos o tempo que eu sempre digo aqui, que é padrasto, né? Porque nós temos um time para o próprio YouTube, né? Assim como temos em outros aplicativos e coisas assim. E aí eu quero que você me conte, então, para a gente poder finalizar e isso aqui ficar sempre aberto para você, porque é um assunto pertinente, interessante, né? Curioso, pouca gente domina. Eu queria que você me dissesse hoje, então você, depois de escrever livro, de toda essa experiência de vida, você hoje participa como sócio, né, do Brazilian Space. Hoje editor-chefe do Brazilian Space. Certo. Nós temos o blog, mantivemos, porque muita gente que tinha blog abandonou e foi virar youtuber, né, vlogger, né, youtuber. É verdade. Nós mantivemos porque a gente se expressa por escrito, é o que a gente coloca lá o nosso mote. Nós escrevemos o que falamos e falamos o que escrevemos. Sim, importante isso. Porque e até para pesquisa. Fica registrado lá. Né? Então, a pessoa pode pesquisar no blog e pode pesquisar no YouTube lá as notícias, matérias, lives. Tá tudo lá no Brazilian Space. Né? Certo. Tá. Se a pessoa, por exemplo, vê alguma coisa estranha no céu, um objeto... ela acha que não é um avião, alguma coisa, ela pode procurar o Brazilian Space? Pode. O irmão de Mila, minha esposa, mandou um vídeo, ele estava esses dias agora na Chapada, sim, e mandou um vídeo, Mila, passa pra rua aí, porque eu acho que é um OVNI, diga ele pra ver o que é aí. Aí eu fui lá olhar o vídeo que ele mandou, tá bem filmado, a imagem começa muito pequenininha, mas vai aumentando a luminosidade, e aí pelo horário, pela localização, né, eu fui pesquisar, e também, coincidentemente, um amigo meu, que é da área de astrônomo amador, né? Ele contou num dos grupos de WhatsApp que tinha filmado a ISS num determinado horário, num certo ângulo, numa certa coordenada, no mesmo dia. Olha. Eu aí fui cruzar as informações da Chapada, o cara observou de Salvador, onde é que ela teria passado. Então eu peguei mais ou menos aí, eu cheguei à conclusão que realmente a ISS não era um OVNI. Mas as pessoas, se tiverem qualquer imagem, podem mandar. O Brazilian Space, a gente tem o e-mail nosso, é o brasilianspace@gmail.com, certo? Sim. Aí podem mandar, a gente está nas redes sociais, nós temos Facebook, Instagram, bota pode lá falar, Brazilian pode falar qual é o Pode Instagram. falar o Instagram. Brasilian Space mesmo, né? Brasilian Pode botar bacana. Brazilian Space. Brasília com Z? Brasília é em inglês, né? Brasilian Brasília. Space. Né? Então Certo. estamos no Facebook, Instagram, Twitter, LinkedIn, então estamos nas principais. Todas as redes. Nas redes, né? E aí as pessoas quiserem contactar a gente, né? E lá no Brazilian Space também, quem quiser, pode se inscrever no canal, né, para receber notícias dos vídeos. Nós fazemos um vídeo, toda semana temos um programa chamado Espaço Semanal, nas quintas-feiras, né? 20 horas. Esse toda semana acontece, onde a gente faz uma análise das notícias mais importantes publicadas no blog durante a última semana. Sim. Bacana. A gente faz uma análise mais aprofundada, comenta, né, essas notícias e também fazemos quase toda semana uma live com convidados especiais. Pronto. Então, estamos aqui com o canal aberto para vocês, ou para você ou para mais algum amigo que você queira trazer ou divulgar algum... Eu já vou aproveitar para poder colocar aqui à disposição, né, para vir aqui outras vezes. Sim, e também sim, trazer o bacana. meu parceiro Duda Falcão, né, fundador do Brazilian Space, será bem que interessante. ele é o cara da ufologia. Então, ótimo. quem cuida da pauta de ufologia mais profundamente é ele. Inclusive, ele teve um evento, a família dele tinha uma fazenda aqui em Conceição de Feira. Sim. Isso, ele é mais velho do que eu, né? Então, na época... Ele mora aqui, o Duda? Mora em Salvador. Mora. Duda morava a 500 metros de minha casa, eu não sabia. Interessante. Nossa. Ele mora na Magalhães Neto, eu moro ali no Caminho das Árvores. Então, ele teve um episódio de um avistamento de um objeto em Conceição de Feira há mais de 40 e poucos anos atrás. Então, ele disse, Rui, naquela época não tinha essa luminosidade que atrapalha em Feira de Santana. Eu vi claramente, minha tia caiu da cadeira quando a gente viu aquele negócio vindo na nossa direção. Daqui a pouco ele pegou uma velocidade e sumiu no horizonte. Ele disse, eu vi claramente, eu era uma criança. Não era para dizer que eu estava sob efeito de bebida nem de nada, não, porque eu era uma criança, um adolescente. Imagina. Então, tive esse avistamento, eu, minha tia e outras pessoas presentes. Então, assim, ele teve essa experiência, esse avistamento, e ele
É Ele um se cara que dedica a isso. a pauta, normalmente, de ufologia, quem puxa é ele lá. Será que ele Então, participa depois- de um grupo que eu participo? Não me lembro o nome. Pega aqui meu celular, por favor. Vou dar uma olhada no grupo. Pois é, interessante. É um assunto realmente muito pertinente, né? As pessoas carecem de informação. Eu mesmo é uma área que eu domino muito pouco. Acho muito, muito Aqui, interessante. Revista UFO Bahia. Eu não sei se É ele tá. possível que ele participe. É bem capaz, porque ele é Revista bem. UFO. É. Revista UFO Bahia. Eu ufo- vou, O nome não era revista, não. Mudou. eu vou Agora perguntar tem pra ele. esse. Tá vendo? Tem 118 membros. Comunidade UFO Bahia. E direto a galera posta coisa, posta. A gente ia fazer avistamentos, hoje à tudo. noite uma live com uma pessoa, né, que a gente conheceu no Encontro Nacional de Astronomia que teve em novembro passado aqui, né, em Salvador. Foi realizado na UFA. A gente encontrou um rapaz lá chamado Ivan Medeiros, que ele é da área de astronomia e tal, mas ele é muito interessado na área de ufologia e ele ia falar sobre os eventos que aconteceram em Feira de Santana. Aí ele ia fazer hoje a live, só que aí por problemas técnicos lá de computador dele, a gente desmarcou, ia ser hoje, Pronto. mais tarde. Aham. Depois Eu tenho vamos um fazer. caso de avistamento, um caso de família. Mas não vamos falar disso agora, não. Fica para outro negócio dia, é- e aí eu trago o Duda aqui para vocês conversarem, porque ele acompanha isso muito mais do que eu. Pronto. Dentro em que breve joia. vamos ter um Vamos- outro. E como eu não tive a experiência de episódio. visualizar, então eu não tenho essa. Porque quem vivenciou, como vocês já tiveram um programa que vocês fizeram aqui, Tivemos, a pessoa é. que vivencia um momento desse, eu não chego para ele para desqualificar, em momento nenhum digo que não é verdade nem nada. Mas assim, eu não tive a experiência, não fui impactado. Eu acho que quando a pessoa tem uma experiência dessa, Eu é tive. algo que inesquecível, modifica, é. inesquecível, impacta. Não né? esquece mais. Então, Eu tive uma experiência aqui em Salvador. Foi? Ah, então. Uma vez eu tava num ponto de ônibus, perto do mar, e aí eu vi aquela luzinha azul, saiu do mar, assim, parou um pouco, daqui a pouco disparou e foi olhando assim, foi fazendo aquele facho de luz, sumiu. Sumiu. Outras pessoas olharam também assim pra cima e ficou olhando pro outro. Aí eu me arrepio, velho. Ele fica do fantástico. mesmo jeito, Duda. É Pois é. fantástico. Então é isso. Quem tem essa conexão é importante divulgar. Bom, então, Rui, obrigado. Como eu acabei de falar, o tempo é terrível, né? A gente tem que dar um stop, né? Mas estamos abertos aqui para um próximo convite. Eu que agradeço o convite mais uma vez. É um Quem sabe a prazer gente conversar cria aqui. aí, né? Quem sabe a gente cria um podcast aí, ufológico. Ufológico, é legal, né? Com certeza. Interessante, vamos É conversar. um assunto que chama bastante atenção e assim, hoje em dia, né, vocês devem ter acompanhado aí os últimos notícias que vem acontecendo aí, o Congresso americano revelando informações, sim, né, já antigas, que tão estavam admitindo sigilosas, Então, e agora teve diversos avistamentos nos Estados Unidos, né, alguns disseram que eram drones, outros que as pessoas dizem que não tinha como ser um drone, então é sempre algo que motiva porque é curioso, é inusitado, né, sempre isso foi muito abafado, né? Agora E que a sempre coisa está foi, ficando sempre um pouquinho mais escancarada. Aham. Obrigado, então. Eu viu, é que Rui? agradeço. Obrigadão. Valeu.